E reportagem publicada com exclusividade no site da Revista Oeste mostra que filiados e ex-integrantes de partidos de esquerda participaram dos atos de 8 de janeiro. Elisiane Lúcia Harms, de Foz do Iguaçu, é filiada ao PT desde setembro de 2009. Marina Camila Guedes Moreira, de Barueri, integra o PCdoB desde 2015. Ana Elza Pereira da Silva é ligada há 22 anos ao Cidadania, antigo PPS, que surgiu a partir do Partido Comunista. Elisiane e Marina cumprem liberdade provisória com tornozeleira eletrônica em seus estados. Ana Elza segue presa na Colmeia, no Distrito Federal. Já na lista de ex-filiados aparece Edna Borges Correia, que foi filiada ao PT por 10 anos e deixou a sigla no ano passado. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues também integrou o PT de 2001 a 2007. Edna e Jupira seguem presas em Brasília. E agora vou conversar com o Silvio Navarro, ele que comanda o site da Revista Oeste. O que mais você pode destacar dessa reportagem exclusiva do site, Silvio? Paula, essa é uma reportagem do Christian Costa. Ele obteve documentos mostrando que, aí você citou alguns nomes, tem outros. Já adianto aqui que outros nomes virão. Esses são casos de mulheres que passaram pela Colmeia, a divisão feminina, penitenciária feminina de Brasília. Tem casos na Papuda, portanto a divisão masculina também. Veja, são pessoas que foram presas naquele 8 de janeiro e são filiadas a partidos que não têm nenhuma ligação com o bolsonarismo golpista, o bolsonarista vil, mal, que depredou e vandalizou Brasília, segundo o consórcio da imprensa, e segundo essas pessoas estão sendo julgadas e a maioria aí já virou réu do Supremo Tribunal Federal. Paula, olha, o que essa reportagem faz? E eu vou, antes de mais nada, fazer aqui um preâmbulo. Ela joga luz num dia escuro, num dia que terminou de uma forma que nós não gostaríamos que tivesse terminado, que nenhum brasileiro talvez gostaria que tivesse terminado, porque nós repudiamos todo e qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, mas fosse o patrimônio privado, da mesma forma nós recriminaríamos. As pessoas que cometeram crimes naquele dia devem ser punidas à letra da lei, com o rigor máximo possível, para que aquele 8 de janeiro jamais se repita. Mas essa reportagem joga a luz, e eu repito, num dia muito escuro. Talvez a CPMI do dia 8 de janeiro, que vai funcionar no Congresso Nacional, a revelia deste governo que está aí, talvez ajude a elucidar e passar a limpo tudo o que aconteceu naquele dia. Então, eu não vou, por exemplo, usar a palavra infiltrados. Eram infiltrados naquele dia, naquele 8 de janeiro, porque eram filiados a partidos de esquerda. Até porque, como eu disse, tem mais gente ainda para aparecer. Esses são só alguns casos. Por que eu não vou dizer infiltrados? Porque, ao contrário do ministro Alexandre de Moraes, eu não quero pré-julgar essas pessoas sem que a conduta delas seja devidamente individualizada e que elas tenham o direito de se manifestar no tempo devido e não no afogadilho e não de forma apressada, assodada, sem que os advogados tenham acesso sequer a qual é a acusação que seu cliente responde. Eu vou dar o benefício da dúvida. O que elas estavam fazendo lá? Por que elas foram arrastadas pela multidão, ou não? Elas comandaram a multidão? Elas arremessaram uma única pedra contra uma vidraça? Elas picharam algum prédio público? Elas foram para lá com o intuito de depredar a Praça dos Três Poderes? Elas realmente queriam dar um golpe sem uma única arma à mão? Sem o apoio das Forças Armadas? Sem alguma organização? Ou era uma turba desgovernada que agiu de forma desenfreada e ali sim, naquele meio, tinha baderneiro, pai de família, mãe de família, criança, cachorro, gente que estava acampada e saiu para o meio da praça, gente que chegou ali depois da depredação e acabou indo parar, foi embarcada em ônibus e acabou indo parar dentro de um ginásio da Polícia Federal, e depois o destino a gente já sabe qual foi. Elas foram condenadas e cumpriram a pena
antes de se tornarem ré. Elas não se tornaram ainda. Estão sendo julgadas em lotes, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas parte da pena já foi cumprida. Alguns estão em domiciliar, estão com tornozeleiras eletrônicas, estão cumprindo pena sim. Então veja, Paula, é mais uma reportagem que, a exemplo do material fornecido pela CNN, divulgado pela CNN, que mostra imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, com a participação ali, talvez com a conivência, não sei, vou dar o benefício da dúvida aos agentes do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, especialmente o general Gonçalves Dias, que comandava a tropa. O que eles estavam fazendo ali? Cada um deve responder pela sua conduta naquele dia. E não ser julgado em lote. E não cumprir pena antecipada. Isso não está escrito no nosso direito. Houve um atropelamento do devido processo legal. As coisas estão acontecendo ao arrepio do Código de Processo Penal e, sobretudo, da nossa Constituição. Paula, para finalizar, a verdade sempre aparece. Sem dúvida, Fabi. O Silvio trouxe vários questionamentos, muitas perguntas sem resposta, que nós temos a esperança, a expectativa de que essa CPMI do 8 de janeiro possa responder. O fato é que a reportagem da Revista Oeste mostra filiados e ex-filiados de partidos de esquerda nos acontecimentos de 8 de janeiro. O que essas pessoas estavam fazendo ali, a Justiça vai precisar investigar. Com toda certeza. E como disse o Silvio, aí muito bem falado, é justamente esse contraponto que é necessário fazer. A gente sabe muito bem que aquele moço que derrubou lá o relógio, ele estava com a camiseta do presidente Bolsonaro, sendo um movimento que ninguém estava com a camiseta do presidente Bolsonaro. Então todo mundo se pergunta mesmo quais eram as intenções e as bandeiras a serem colocadas, mas diversamente da mídia militante, que já coloca como condenado e já fosse, né, a pessoa não tem nem o direito de dizer por que estava ali e qual o passado dela, se remonta às motivações dela de estar ali ou não, nós vamos realmente dar o benefício da dúvida. Então, essas pessoas, olha só, o jornalismo investigativo conseguiu dar uma resposta muito simples. Qual o passado dessas pessoas? O que levaram elas até ali? E isso já realmente coloca um contraponto. Essas pessoas realmente estavam ali com aquele mesmo intuito dos patriotas que nada fizeram quando estavam acampados nos quartéis espalhados pelo Brasil? Porque não é, são posturas muito diferentes. E também tem um modus operandi, porque não é querer dizer, mas a própria história nos diz que é o método de black box, né, de colocar de guerrilha, que realmente não dá para dizer que aquelas tiazinhas lá do WhatsApp, tiozinhos que estavam orando, né, que até foi desdenhado pelo ministro Alexandre de Moraes, quando disse lá das condições da Papuda e da Colmeia, essas pessoas também, será que elas sabem fazer? Porque não é todo mundo que sabe colocar fogo, apedrejar e etc. Então, é isso que a investigação deveria estar respondendo. Como não está, aí a CPMI vai conseguir levantar esses ares para todos nós que estamos com a justiça entalada aqui na garganta, finalmente soltar o grito, e espero que seja grito de vitória e de júbilo, principalmente em relação aos culpados, que não são culpados, são inocentes. Ana, eu lembro que logo após o 8 de janeiro, vários vídeos circularam de manifestantes filmando, inclusive, outras pessoas que atearam fogo, que depredaram, e eles estavam denunciando essas pessoas, os manifestantes, preocupados com o que poderia acontecer. Esses vídeos circularam muito nas redes sociais e agora nós temos aí essa informação de pessoas filiadas a partidos de esquerda no dia do 8 de janeiro. Como bem disse o Silvio, nós não podemos chamar de infiltrados, a justiça precisa investigar, a CPMI do 8 de janeiro precisa investigar todos esses fatos. O que estamos fazendo aqui é colocar luz a algo que ainda está muito obscuro no país. Bom, irretocáveis os comentários da Fabi e do Silvio, e as investigações a gente deixa para a polícia. A CPMI do 8 de janeiro também vai mostrar muita coisa. No entanto, eu vou chamar de infiltrados, porque ou eles estão infiltrados ou eles são bolsonaristas que trocaram de camisa, que viram que diante de um governo muito bom, 4 anos, né, mesmo dentro de uma pandemia, um governo que prosperou, que colocava sempre o debate sobre reais reformas
para o nosso progresso na mesa do público, né, de maneira honesta, que defendeu a liberdade. Falaram tanto de ditadura do Bolsonaro. Bolsonaro foi talvez o presidente mais xingado, achincalhado, ameaçado que já houve. O Augusto sempre fala disso na história do Brasil, e, no entanto, ele não calou ninguém, ele não criticou ninguém, ele não aparelhou o judiciário. Então, de repente, essa gente que sempre esteve durante décadas com a esquerda, com partidos da esquerda radical também, né, da extrema esquerda, é bom ressaltar isso, de repente eles foram a Brasília porque eles viraram bolsonaristas, ué. O governo proveu, né, deu muito, né, colocou comida na mesa, colocou um ministro como Paulo Guedes para comandar uma pasta séria, como a pasta do Ministério da Economia, e não um poste, né, de descondenado. Então, ou eles são infiltrados ou eles viraram bolsonaristas, porque o governo realmente mostrou, o governo do presidente Bolsonaro mostrou, e hoje tem um legado de números espetaculares. Quem poderia imaginar, né? A CPMI vai esclarecer muita coisa, mas eu vou citar aqui uma frase que o Silvio também gosta muito, que é do segundo presidente norte-americano, John Adams, que fatos são coisas teimosas, né? E quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado de fatos e evidências. Silvio, quer complementar? Não, eu queria só fazer um adendo muito rápido. A Ana trouxe, inclusive, aí a frase que eu tanto gosto, viu, Ana, de um dos pais da América, né? Mas veja, eu só para repisar num ponto, deixar reforçado que quando eu digo que eu dou o benefício da dúvida para não chamar a determinadas pessoas que estavam ali de infiltradas, é justamente porque eu não quero incorrer no erro que a velha mídia incorreu, de chamar todo mundo de golpista, de dizer que ali havia um golpe de Estado sem armas nem tanques em curso, de que aquilo tudo era a prova de que o bolsonarismo buscou um golpe no Brasil contra a democracia, e também mostrar para o senhor Alexandre de Moraes que a individualização de conduta é um direito consagrado da nossa sociedade, que as pessoas não devem ser julgadas em lote como estão sendo julgadas, e que se alguém cometeu algum tipo de crime ou delito, que responda pelo seu crime ou delito, e não pela turba. Era só um parêntese, Paula. Silvio. Diga lá, Ana. Eu concordo com você, eu só estava sendo irônica. Não, no sentido claro. De... né? Alguma investigação tem que aparecer sobre essas pessoas. O que não dá para acontecer no Brasil é o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Pessoas que poderiam estar nesta categoria infiltrados, de repente sumiram do radar da polícia, sumiram dos radares das investigações, né, do certeza. FBI. Então, foi apenas uma provocação de que ou eles fazem parte da esquerda, estavam ali, né, passeando, ou são infiltrados, ou de repente, quem sabe, viraram bolsonaristas e apoiaram um governo que trouxe progresso para o Brasil. Mas você está certo. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio?
Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitagold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitagold.